Olá, esse é o canal Geografia de Todos. Meu nome é Ana Carolina Guedes e hoje nós vamos falar sobre a reforma agrária. Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Dessa forma, eu vou entender que vocês estão gostando do conteúdo e continuar produzindo as aulas. Ativa também as notificações no sininho. Assim, sempre que eu postar um conteúdo novo, você vai ser alertado. E não se esquece de seguir a gente no Instagram, que é @geografia de todos. Lá tem muito conteúdo também, além de várias curiosidades geográficas. Agora, bora pro vídeo? Quando a gente pesquisa no Google reforma agrária, o que temos é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para a realização da sua função social. Bom, mas o que significa redistribuição de terras na prática? Quando grandes propriedades rurais estão concentradas nas mãos de um ou poucos donos, a reforma agrária entende que essa propriedade deve ser dividida e redistribuída para outras pessoas que não têm acesso à terra. No período colonial, os poucos trabalhadores livres existentes estavam vinculados às atividades típicas do engenho, formando um pequeno grupo de assalariados. Além deles, haviam os mercadores, os clérigos, que moravam na casa grande do senhor do engenho, e os que se estabeleciam em pequenas porções de terra que não haviam sido doadas pela coroa. Esses indivíduos, chamados de poceiros, tinham a posse pelo uso, mas não a propriedade. Se dedicaram desde o início ao desenvolvimento de uma agricultura de subsistência. Mas aí surge a dúvida: de onde é que vem essa grande concentração de terras aqui no Brasil? Eu te respondo: vem de onde vem grande parte dos nossos problemas. Isso mesmo, lá da época da colonização. Essas concentrações de terras vieram por meio das capitanias hereditárias, que eram grandes porções de terras doadas a capitães donatários responsáveis por sua administração. O território do Brasil, colonizado por Portugal, foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei. Fácil, né? Essas poderiam ser passadas de pais para filho e por isso foram chamadas de hereditárias. Já no segundo reinado, em 1850, surge a Lei de Terras, onde a propriedade passa então a ser comprada e vale dinheiro. As porções de terras passaram a ser vendidas em asta pública, que eram leilões efetuados por leiloeiros oficiais, mediante um pagamento à vista. Isso excluía o acesso aos despossuídos e favorecia os grandes proprietários, que passaram a concentrar ainda mais a quantidade de terras sob sua propriedade. Já no início dos anos 60, com a ascensão de João Goulart ao poder diante da renúncia de Jânio Quadros, foram formuladas as chamadas reformas de base, que incluíam entre suas propostas a realização da reforma agrária. Essa orientação política de João Goulart contrariava vários interesses, entre os quais os dos grandes proprietários rurais, dos banqueiros, dos industriais e dos grandes comerciantes, muitos dos quais vinham se transformando em grandes donos de terra no nosso país, em contrapartida com grande parte da população que se viu sem acesso à terra. Com o golpe militar de 64, houve um grande retrocesso na questão agrária no Brasil. Os sindicatos rurais foram transformados em instituição de caráter meramente assistencialista, tendo sido impedidos de realizar essa ação política. Quanto à reforma agrária, o tema passou a ser criminalizado e associado ao comunismo. A luta contra o comunismo serviu para desarticular a luta pela injusta distribuição de terras no país, preservando o sistema de poder baseado na propriedade de terra e os mandonismos locais e regionais das elites agrárias do país. Na Constituição de 1988, o artigo 184 diz que compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Ou seja, a partir de 1988, o Estado brasileiro se comprometia a realizar a reforma agrária em seu documento mais importante, a Constituição. O órgão responsável pela realização dessa prática seria o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que já existia desde 1970. Toda a questão envolvendo a reforma agrária é pautada no conceito de função social da terra. A terra, então, como um bem, tem a função de produzir alimentos e matérias-primas industriais. O Estado entende que a propriedade que não cumpre essa sua função social, ou seja, onde não há nenhum ganho monetário, deve ser redistribuída para que assim ela seja inserida novamente na economia. Você já deve ter ouvido na TV o slogan agro é tech, agro é pop e agro é tudo? Bom, esse slogan só prova que o agronegócio é relevante na economia do país, sendo um dos principais componentes do nosso produto interno bruto.
Ainda que descrita na Constituição de 1988, houveram grupos e movimentos sociais que entendiam que essa reforma agrária não aconteceria naturalmente. Isso porque o processo continuava na mão do Estado brasileiro, historicamente influenciado pelos grandes proprietários. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco do que é a reforma agrária e como ela funciona, podemos discutir sobre os grandes movimentos sociais que fizeram parte da luta brasileira por moradia e terra. Se você ficou curioso para saber o que é o movimento dos trabalhadores sem terra e conhecer outros movimentos sociais que surgiram durante toda essa história, comenta aqui embaixo. E se você chegou até aqui, conta para mim nos comentários o que você achou do meu primeiro vídeo e qual a sua opinião sobre as questões agrárias no Brasil. Eu sou Ana Carolina Guedes e logo mais estou de volta para a gente conhecer mais sobre geografia. Não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tchau!